Tudo bom, Karen? Boa noite. Noite. Tudo bem? Tudo bem? Tá tudo certo? Tirando o calor, né? Que Demais, né? Eu estou hum, aqui perto da janela para poder refrescar um pouquinho. Acho que está hoje 33 graus, eu vi. agosto, né? Agosto em Goiânia. É muito Vamos ver. quente, né? Muita poeira. Sim. Seja muito bem-vinda, Vanúzia. Muito Obrigada. bem-vinda. Esse é o 12º Entre Psicólogos, que é um projeto Olha, desenvolvido já há um tempo, e eu vou persistir aqui com certeza. com o tema Narrativa sobre a Formação do Psicólogo. Então, falando um Uhum, pouquinho sobre você, Vanusa, você é professora da PUC Goiás desde 1977. Foi o ano que eu uhum. nasci, Vanusa. Quando você Ah, começou na PUC, eu estava oh, nascendo. meu Deus, eu estou aqui firme, viu? Firme, Ainda não desisti, não. Ainda estou firme. pode. Você é Uhum. psicóloga, psicodramatista, terapeuta de casais e famílias, pesquisadora da linha de pesquisa Família, Subjetividade. O meu som que está Uhum. baixo? Está falando que o som está baixo. Melhorou? É, não sei se o meu, deixa eu ver aqui. Melhorou, Pete? O meu tá alto, tá normal aqui. Está no máximo também. Você é pesquisadora com a linha de pesquisa Família, Subjetividade e Desenvolvimento Humano, Uhum. doutora em Psicologia com estágio pós-doutoral em Educação, atua na psicologia clínica há 40 anos, sendo 30 com crianças e famílias e coordena o IEP, Instituto de Psicologia. Isso. Só isso tudo. Ô, Karen, muito obrigada, viu? Eu acho que é uma gentileza sua me convidar para participar aqui, para conversar com você, né, no seu projeto, e que eu te parabenizo por isso, é muito bom, que é uma forma de contribuir, né, com as pessoas, não só com estudantes de psicologia, psicólogos, educadores, mas todas as pessoas que se interessam por um tema como este, por exemplo, não é? Assim, é um tema que nos desafia atualmente, não é? Principalmente porque nós tivemos que nos reinventar nesse trabalho, né, de educação, de formação de psicólogos, mediante essas circunstâncias, né, que nós estamos vivendo, e termos muita coragem, eu acho, sabe? Eu acho que isso demanda coragem de ser criativo, de inovar, não é? E de criar cenários que ajudem aos estudantes a se motivarem no próprio processo, que a gente não está falando só do ensino, mas nós estamos falando da formação que é muito mais amplo do que isso, não é? Então, nós precisamos, para fazer tudo isso, estarmos envolvidos, de fato, com os alunos, né, com os estudantes, com a vida deles de alguma forma, com os sonhos que eles têm para o futuro, porque não é fácil também, né, a pessoa se empenhar, né, numa universidade, passar vários anos estudando, é, é, é algo de muito valor, não é? E aí, Sim, assim, não é a gente com 43 anos de docência e de tentativa de formação dos alunos, né, de profissionais.
responsáveis, comprometidos, envolvidos com aquilo que eles vão fazer, que é estar com as pessoas que precisam, muitas vezes, de serem ouvidas, acolhidas, compreendidas. Então, é uma responsabilidade muito grande. A gente precisa realmente gostar, não é? É ter amor por isso que a gente faz. E é interessante, eu estava hoje me aquecendo um pouquinho para o nosso encontro, e eu fiquei me lembrando de várias situações, em vários momentos, né, desse trabalho na PUC Goiás, e momentos assim muito agradáveis, sabe, prazerosos com os alunos, né? Por exemplo, eu me lembro que o primeiro estágio em psicologia escolar, nós estávamos com um grupo de alunos e a gente ia num Fusca, um Fusca que eu tinha, um Fusquinha, né, velho, e enchia o Fusca, né? E a gente ia lá para o Jardim América, que naquela época ainda não era muito habitado, né? Tinha a paróquia lá e tinha a escola, e aí nós nos envolvíamos com todas as práticas, as possíveis atividades que nós pudéssemos desenvolver, né, com a escola, com os atores da escola e também com toda a comunidade que estava lá. Então, assim, são momentos, né, marcantes na vida do professor, porque são aqueles momentos muito vivos, que acontecem, que tem movimento, que tem risada, que tem abraços, que às vezes tem discordâncias, não é? Que tem, às vezes, contratempos, porque às vezes há muita tensão também das coisas que a gente faz, né? Principalmente quando a gente trabalha em todos esses níveis, do ensino, da pesquisa, da extensão, e nós trabalhamos muito na extensão, sabe? A gente, por exemplo, como? Conheci na extensão da PUC. Exato, nós nos conhecemos lá na Aldeia Juvenil, que era um projeto de extensão da Universidade Católica, da PUC, né? E que nós convivíamos ali com famílias tanto do bairro, quanto com famílias de outros bairros que iam para lá, né, Karen? Para nós desenvolvermos várias práticas, várias atividades, e era muito gostoso, não era? Era muito agradável, no sentido de que a gente se sentia participante ativo, agente de mudanças, não é? Na sociedade. E aí, desde a época... Você está falando do Fusca? Você está falando do Fusca, que você ia Do de Fusca. Fusca. E eu estou me lembrando da Kombi da Aldeia Juvenil. Você lembra da Kombi? Eu lembro da Kombi, né? Da Você gente... entrava na Kombi com aquele tanto de criança, aquele tanto de menino, e ia nas casas fazer visita domiciliar, era maravilhoso. Exatamente. Quando a gente não alugava, uma vez eu cheguei a alugar um ônibus, não é? Para passar e pegar as famílias em 3 outros bairros distantes, lá do bairro da aldeia, para que nós fizéssemos uma oficina. Na verdade, era um sociodrama, que é um método desenvolvido pelo Jacó Levi Moreno, e que nesse dia tinha mais de 100 pessoas. Crianças, adolescentes, adultos, avós, não é? E falando de coisas muito simples da vida, do dia a dia, mas como isso era importante para essas famílias, não é? E desde então nós vimos trabalhando, estudando, tentando compreender vários fenômenos relacionados à vida das famílias, dos casais, né, das crianças, enfim, assim, são momentos muito ricos. Isso é história da psicologia
não é? Aqui na região, aqui em Goiânia, a história da PUC, porque nós trabalhamos com a primeira turma de alunos de psicologia da PUC. Eu fui professora da primeira turma. Sim. Da primeira Nossa, turma. você foi da primeira turma, Da primeira Vanusa. turma. Fui professora da primeira Uau! turma. E aí tem passagens assim muito interessantes, como por exemplo, quando eu cheguei e estava dando aula lá para, acho que era já a segunda turma, e eu fiquei noiva, né? Ia me casar e eu ganhei 3 chás de panela, né? Os alunos me colocaram no centro da sala, com os olhos vendados, né? E eu tinha que tatear e adivinhar qual que era o presente. E quando eu tive filho, o primeiro filho, os alunos vinham para minha casa. Então a gente tinha uma convivência maravilhosa, sabe? E isso com os funcionários, com os alunos, nós trabalhávamos em todas as frentes, colaborávamos com tudo ali, de uma forma muito envolvida mesmo, sabe? De uma forma em que todas as pessoas se sentiam participantes daquele processo. E eu acho que isso foi muito importante para os primeiros psicólogos que se formaram aqui em Goiânia, né? E que abriram frentes de trabalho as mais variadas, inclusive quando eu era coordenadora dos estágios. Então, nós andamos muito abrindo estágios nas empresas, nos hospitais, nas escolas, participando de tudo isso, junto com o IEL, né, que era o Instituto Evaldo Lodge, e até tinha uma coisa interessante, porque nós andávamos juntas, a Lúcia e eu, lá do IEL, que era a coordenadora do IEL, e, e nós enfrentávamos qualquer coisa que acontecesse naquilo, porque a gente estava empenhadas, né? Nós estávamos empenhadas em abrir campos para os alunos. E nós abrimos Desenvolver a psicologia, né, Vanusa? da psicologia. Fazer desenvolver a psicologia. Exatamente. E isso teve um efeito muito grande, porque foram formados vários psicólogos lá pela PUC, que foram pessoas que produziram, que se desenvolveram, que transformaram, de fato, o campo da psicologia aqui em Goiânia, né? Então, foi um curso pioneiro, de alguma forma, né, aqui na região. Por muito tempo, a PUC era a única universidade que oferecia o curso de psicologia. Por Agora muito, que por vieram muito tempo, mais, né? exatamente. Muitos anos era só PUC. Era só PUC, exato. A PUC abriu as possibilidades das pessoas que eram apaixonadas pela psicologia e eram pessoas de diferentes faixas etárias que se interessaram e que, né, buscaram o curso, e o curso foi se desenvolvendo também em relação, por exemplo, à pesquisa, não é? À extensão. Quanta gente maravilhosa, né, trabalhou aí na extensão da PUC, por exemplo, você vai se lembrar aí o pessoal da assistência social, do serviço social, da pedagogia, né, da educação, equipe multiprofissional, que era uma coisa inovadora na época, não é? E também na clínica escola da PUC. Então, tem muitas passagens interessantes, não é? Que a gente se lembra, assim, como alunos nossos que foram para fora, para a França, para a Alemanha, né? Eu fui visitar uma aluna, acho que 2 ou 3 vezes na Alemanha, na Universidade de Hamburgo, a Tânia Menezes Prado, que se tornou uma referência lá dentro e que as pessoas admiravam, né, o que ela havia aprendido aqui,
tá? Ó, tem E gente no chat, Vanusa, falando aqui, ó, eu fui. Tem gente falando história linda com a psicologia. Tem muita gente aqui que deve ter sido alunos e alunas suas, né? Seus com alunos. certeza, Que é uma com profissional certeza. dedicada, a Gisela está te falando, Vanusa. Uhum. Oh, muito obrigada, Gisela. Você também, né, uma pessoa que colabora muito aí, né, principalmente na área da justiça, do sistema judiciário, uma pessoa que estuda, que se compromete. Mas uma história, a história mais interessante era essa do Fusca, não é? Porque nós não nos preocupávamos com nenhum risco que a gente corria. Ou então a história, né, que já foi lá na Aldeia Juvenil, que nós trabalhamos com o bairro de Aparecida de Goiânia, o bairro Nova Cidade, e que eu Lembro. me lembro que nós pegamos, eu peguei um megafone e saí andando na rua e chamando a população para participar de um sociodrama lá no ginásio de esportes. E meu marido sempre me acompanhou em tudo isso. Ele ajudava quando era para fazer comida, fazer um sanduíche, ajudar a carregar os equipamentos, como também, né, outros parceiros lá das nossas colegas lá da Aldeia Juvenil. Ou então o caso, por exemplo, que nós fomos fazer um trabalho lá no Vale dos Sonhos, com famílias de ex-crianças, de ex-meninos e meninas de rua, e nós comemoramos o aniversário de uma aluna em uma das casas, né, lá no Vale dos Sonhos, e que toda a comunidade lá, que pertencia a um projeto da instituição chamada Talita Kum, participou, toda a comunidade participou dessa festa, as meninas faziam bolo, né? Levavam com toda delicadeza, aquela coisa tão bonita, as crianças se preparavam para nos receber com, com o maior carinho. Então, nós convivemos com várias comunidades, várias famílias de diferentes bairros da cidade, né? Como que era uma coisa viva. Isso é formação, porque é colocar a pessoa em contato com a realidade, né? A realidade onde ela vive e se desenvolve, e que ela tem que se comprometer com a transformação dessa realidade sempre para melhor, não é? Então, a psicologia ela tem também esse caráter de transformação da cultura, de ajudar a transformar a cultura, a transformar, né, a vida das pessoas para melhor. E aí, quando nós fazíamos essas reuniões com grupos enormes de famílias, elas pediam, posso levar meu vizinho? Não é? Posso levar um parente? Porque, Karen, em geral, nas nossas pesquisas, nós entramos em contato com muito abandono, sabe? Um abandono no sentido é, 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 psicológico mesmo, sabe? Assim, das pessoas não terem como investir no próprio desenvolvimento, não é? Porque faltam condições sociais, muitas vezes, como, por exemplo, não é? As relações com a escola, dos filhos, nos próprios bairros, como lá em Nova Cidade, por exemplo, não é? Eles pediram, isso eu nunca esqueço, para construir uma quadra de esportes, para construir uma pista de caminhada, coisas muito simples, cara, não é? Coisas que fazem muito bem para a saúde das pessoas, né? A saúde como um todo, e que a gente vê, infelizmente, eu que trabalhei com pesquisa desde 1997, visitando essas famílias e esses bairros, e observando tudo isso, que
precisa mudar muito mais, precisa desenvolver muito mais, não é? E que não se trata apenas de uma questão estrutural, mas de uma questão de pensar na qualidade de vida das pessoas, não é? E isso é importantíssimo para a formação em psicologia, né? Eu me lembro que quando nós começamos a ir para a aldeia juvenil, parecia muito distante, não tinha asfalto, não é? A gente se perdia, eu mesmo, eu tinha maior dificuldade para encontrar o caminho, sempre me perdia, Longe. era muito longe, não Agora é? está aqui do lado, né? Agora está aqui do Hoje lado, é muito mais exatamente. longe. E como os alunos saíam modificados dessa experiência, né? Em termos do desenvolvimento subjetivo desses alunos, ou seja, como eles descobrem um mundo novo, como a qualidade, né, o nível qualitativo da organização psicológica deles vai se transformando e isso os torna profissionais melhores, humanos, não é? Capazes de compreender as dores do outro e não trabalhar de uma forma mecânica, apenas para, né, desempenhar um papel social, talvez, mas principalmente para estar com o outro da melhor maneira possível. Maravilhoso, nossa. Então, assim, isso me fez muito bem. Eu sou uma pessoa, eu falo que eu sou muito privilegiada, porque eu tive, porque quando a gente forma, a gente também é formado, porque é um processo recursivo, não é? Então, assim, a gente aprende com os alunos, né? Eles aprendem com a gente, nós nos desenvolvemos juntos, e isso um privilégio que também o psicoterapeuta tem. O psicoterapeuta, o psicólogo, né? O professor, todos nós temos essa vantagem, vamos assim dizer, porque esse contato verdadeiro, face a face, em que nem sempre as coisas são ideais, não é? Faz a gente aprender, não é? E se desenvolver também cada vez mais, porque a gente sabe que o desenvolvimento é um processo contínuo, né? E que cada dia é uma coisa nova, a gente vai compreendendo melhor as pessoas e vamos nos tornando melhores também, né? Pelo menos essa é uma possibilidade que a gente tem, né, cara? Sim, né? Uhum, espera-se. E aí, assim, o nosso empenho não é dar conteúdo para os alunos, não é passar conteúdo, é ajudá-los a aprender a pensar, a refletir, a criar, serem criativos, espontâneos, porque quando há um desenvolvimento subjetivo, a pessoa ganha autonomia, né? Ela consegue ter uma clínica, eu falo a clínica, assim, o trabalho psicoterapêutico, com a cara dela, não é com o jeito dela, com aquilo que ela tem de recursos para oferecer para outra pessoa, que é mais importante do que um método, do que uma técnica, porque é a pessoa, é a relação dela com o outro, o É que o é vínculo. é o vínculo, exatamente. E não é só na psicologia. Hoje eu dei aula para educação física, para jovens de 19, 20, 21, 22 anos, não é? E nós estávamos falando sobre isso hoje, sobre desenvolvimento humano, sobre empatia, né? Porque eles vão trabalhar com pessoas, com a vida das pessoas, com a saúde das pessoas. E aí eles precisam gostar do que eles fazem, né? Ter empatia, saberem acolher, saberem compreender, respeitar as diferenças,
não é? E dar conta de, muitas vezes, confrontarem o estabelecido, confrontarem aquilo que eles encontram de suposta realidade imediata, né, para que desafiem as pessoas para o desenvolvimento, que é o que a gente sempre tentou fazer, até com essa coisa de ir para a extensão. Eu me lembro, Karen, acho que eu posso falar isso, não tem nenhum problema, que às vezes nós tínhamos alunos que tinham dificuldade de sair do espaço que eles estavam acostumados, que eles conheciam, eles tinham receio de conhecer outras realidades, não é? De irem, por exemplo, para um lugar distante, um lugar diferente de onde eles viviam. E quando eles se davam conta de que isso era importante e iam, eles voltavam transformados. Eu me lembro, numa Kombi que a gente voltava lá do Vale dos Sonhos e de um outro bairro, que os alunos falavam assim, professor, eles ficavam apaixonados, encantados, eles se descobriam. Nossa, eu nunca imaginei que eu iria vivenciar isso, não é? Que eu iria me encontrar com pessoas que são assim, que eu iria aprender com elas. Então, assim, a formação, de fato, transforma a pessoa. Ela visualiza outras possibilidades de vida, não é? E por isso tão importante a escolha da profissão, não é? Como isso é importante, às vezes não é fácil. Não é fácil, principalmente hoje, que tem muita oferta, que tem muita informação. Às vezes os jovens ficam confusos. Eles começam um curso, param esse curso, vão para outro, até se encontrarem naquilo que eles têm afinidade. Falam, nossa, é isso que eu quero. Porque eu penso, Karen, que a profissão é um aspecto da vida muito importante. Olha só, nós estamos aqui, as pessoas que estão compartilhando conosco desse momento estão envolvidas também, não é? Como isso também nos forma, né? Assim, todo o processo de desenvolvimento do papel profissional. E como que isso é algo que muitas vezes as pessoas não conseguem compreender o quanto isso é mais importante do que um conteúdo vazio, né? Sem significado, sem sentido para a pessoa, né? Vanúzia, suas histórias estão me lembrando de quando eu entrava na Kombi lá da aldeia, a gente ia visitar as famílias, ou então ia buscar as crianças para ir para a aldeia, passar a tarde na aldeia. E eu me lembro assim muito de uma casa que eu entrei e você me fez recordar isso, uma visita domiciliar que eu fui fazer. A Kombi não descia a rua, porque a rua era toda esburacada, né? Ela não tinha, o asfalto não dava, a Kombi não ia descer. E aí eu, que tinha ido de salto na minha ignorância de psicóloga de classe média, né? Desci a rua de salto e fiquei pensando, gente, eu não posso fazer isso aqui de salto nunca mais na minha vida. Eu preciso calçar tênis para fazer essas coisas. E entramos na casa, e uma casa muito simples, uma família muito simples, e o pai falou, minha filha, eu vou te oferecer um café, porque eu não tenho mais nada para te oferecer de comida. E aquilo, assim, aquele dia, realmente eu saí do meu lugar de psicóloga de classe média, eu me desloquei completamente de falar, gente, realmente é isso aqui que nós temos no Brasil. Nós temos realmente essas pessoas que estão passando fome, né? E a experiência de Nova Cidade também, eu fui como pesquisadora na época, também famílias de
de extrema vulnerabilidade socioeconômica. Então, assim, essa experiência que eu vivi na aldeia como psicóloga também me marcou profundamente como a profissional que sou agora, né? E aí, assim, trazer algumas reflexões também, assim, lá, né? Ô, Karen, mas olha só, nessa experiência toda, para mim, eu penso que a psicologia, e lá no CEPS também, na clínica escola, não é? Como que a psicologia, apesar da situação estrutural dessas famílias, não é? Como que a psicologia as desperta para elas buscarem se desenvolver em todos os aspectos, não é? Então, assim, quando falta essa condição estrutural, a gente pensa o quanto é importante a família compreender, essas pessoas compreenderem, nós todos, né, de qualquer camada social, que nós temos que buscar os recursos de desenvolvimento em nós mesmos. Eu acho que o psicólogo precisa compreender isso bastante no processo de formação, para que ele provoque essas pessoas para elas buscarem se desenvolver, não é? Então, assim, claro, eu não estou aqui dizendo que tem pessoas que, às vezes, não têm condição de se movimentarem no processo de desenvolvimento, porque eles faltam tudo, né? Como agora na pandemia, por exemplo, imagina, né? Assim, eu fico imaginando também aqui, né? Quantas dificuldades as pessoas estão tendo para manter o isolamento, não é? Porque as casas, às vezes, com muitas pessoas, as circunstâncias que elas vivem, daí entra a questão da psicologia e da educação e da formação do psicólogo, para também o psicólogo compreender que faz parte da nossa profissão ajudar as pessoas a compreenderem qual que é o papel delas em circunstâncias como esta, por exemplo. Que às vezes as pessoas elas estão tão cercadas de dificuldades básicas que elas às vezes não conseguem perceber, não é? Que elas estão se colocando em risco, estão colocando o outro em risco e que teriam possibilidades de elas terem outras práticas diferentes, como, né, as coisas básicas, os cuidados básicos aí que a gente tem que ter na pandemia. Eu acho que é por isso, cara, que tem sido meio complicado, vamos dizer assim, esses cuidados, esses protocolos atingirem de uma forma ampla a nossa população. Esse é um dos elementos, né? Eu acho que é assim, as pessoas estão tão preocupadas com a sobrevivência que não dá para elas prestarem atenção nisso e muita gente está, né, contraindo vírus e tem muitas dificuldades, a gente sabe. Então, eu acho que a formação na psicologia tem que ter um caráter social, não é? Não social no sentido só de políticas sociais, políticas públicas, mas no sentido de ajudar as pessoas a compreender que elas podem construir espaços sociais para elas, apesar das circunstâncias, como lá em Nova Cidade. Você se lembra que eles queriam posto de saúde? Eu me lembro até o nome da escola que as crianças pediram para fazer, que seria a Escola da Paz. Foi o nome que elas deram à escola. E a psicologia, como a arquitetura, o serviço social e outros profissionais,
todos tiveram um envolvimento com a vida das pessoas. Então, psicologia é tudo isso. E a formação tem que, de alguma forma, fazer com que o profissional se sinta afetado por tudo isso, de forma que ele se disponha e se movimente para poder fazer a diferença, não é? Porque é uma profissão muito importante, porque se a pessoa tiver um apoio, como a gente vê muito, né, nos nossos trabalhos e nas pesquisas e tudo, as pessoas dão um salto qualitativo, elas encontram alternativas, elas buscam outras formas de se desenvolver. Então, a gente não quer que ninguém fique passivo, totalmente dependente, mas que as pessoas busquem, porque é a dignidade também das pessoas, né? Quer dizer, se a gente pensar na psicologia do desenvolvimento e pensar a partir do Vygotsky, em primeiro lugar, o que, que ele fala? Ele fala das possibilidades, desde que a pessoa tenha motivos para isso, né? E que ela gere necessidades sempre novas de se transformarem e de transformar o espaço social onde elas vivem, né? E se desenvolvem. Então, eu acredito que o psicólogo que compreende todo esse sistema, vamos dizer assim, de ideias, de pensamentos sobre o desenvolvimento humano e acredita nisso e se empenha em relação a isso, em qualquer lugar que ele for trabalhar, seja uma instituição, um consultório privado, não é? Numa comunidade, eu acho que na escola, eu acho que faz muita diferença. Porque quando a pessoa se descobre, quando a pessoa se compreende e encontra nela mesma os recursos para se desenvolver, ela não vai ficar passiva, ela vai se movimentar de alguma forma. Em primeiro lugar, em relação à própria educação, que é básica, é fundamental, né? Nós precisamos investir exatamente na educação. Eu tenho falado isso muito nas lives, né? Até me lembro que uma das últimas eu falei assim, uma sociedade educada, entendendo a educação como algo que abrange uma multiplicidade de aspectos da vida da pessoa, desde, por exemplo, ela cuidar, né, de si mesma e do próprio local onde ela vive, até, né, outras coisas mais complexas, a sociedade é outra, é muito diferente. E a psicologia, nós somos educadores. Nós somos psicólogos, somos educadores, porque a psicologia tem essa face da educação, né? Principalmente transformadores dessas realidades, né? Eu não estou te ouvindo agora, Karen. Ficou sem Transformadores som. dessas. Eu estou sem Só um som? minutinho. Será que é o meu? Acho que era. Pronto. Transformadores dessas realidades. Aham. Deixa eu fazer só algumas pontuações, assim, bem em cima do que você trouxe, Vanúzia, assim, algumas falas suas, eu concordo, assim, até trouxe aqui na minha fala, né? Eu tenho um lugar de professora de pós-graduação, eu já fui professora de graduação, mas eu não fiquei na graduação por muito tempo, eu fiquei 2 anos na graduação, 1 ano e meio. E também quero trazer essa discussão aqui a partir dessa breve experiência minha como conselheira Tá seletiva. bem baixinho, cara. Tá baixo? Tá. Ixi, Tô como é que escutando pouquinho. isso aqui? Acho que deu uma melhoradinha. Porque aqui Eu eu já já aumentei. aumentei. Eu também já aumentei todo o volume. Deixa eu chegar mais perto aqui. Melhorou? Não? Não, tá baixinho, mas tá dando para ouvir. Tá.
Então, eu vou trazer algumas narrativas sobre a formação dos psicólogos a partir dessas experiências, mas não falando enquanto conselheira aqui, estou falando enquanto Karen mesmo. Esse mês de agosto, nós vamos comemorar 58 anos da psicologia como ciência e profissão no Brasil. Isso é uma vitória para nós. Hoje, no estado de Goiás, nós temos 23 instituições de formação em psicologia. E o que quer dizer que essas instituições se proliferaram, e assim como o número de pessoas formadas, psicólogos ativos. No Conselho, nós temos quase 10 mil psicólogos ativos no estado de Goiás. Então, isso mostra um crescimento exponencial, tanto da demanda, tanto dos psicólogos, como também da própria clientela da demanda. Isso é bom, e, por um lado, e tem alguns lados que são muito desafiantes para nós. Nós precisamos aqui, quero retomar, o quarto princípio fundamental do Código de Ética, que diz que o psicólogo atuará com responsabilidade por meio do contínuo aprimoramento profissional, contribuindo para o desenvolvimento da psicologia como campo científico do conhecimento e da prática, que é tudo isso que a gente acabou de falar aqui, né? Exatamente. Essa responsabilidade que a gente tem que ter com o outro, com a mudança, com o desenvolvimento da sociedade, com o desenvolvimento de nós mesmos, para que a gente possa desenvolver o outro também, né? Então, assim, a graduação, ela é a porta de entrada, que requer um treinamento teórico, técnico, ético e também pessoal, que é o que a gente estava falando aqui. Se a gente não toca, enquanto professores e formadores, se a gente não toca o coração dos alunos para realmente atuarem nessa transformação da sociedade, não faz sentido. Não faz sentido ser professor para passar teorias e passar técnicas, não é isso, né? Então, que bom que você trouxe a extensão universitária, Vanúzia, porque para mim é uma das pontas assim essenciais do processo de formação. A gente não desvincula ensino, pesquisa e extensão. E, infelizmente, aí eu vou discutir um pouquinho aqui a pesquisa na posição de pesquisadora, que sempre fui, é uma ponta ainda muito precária para a nossa formação. Nós temos escassas pesquisas, escasso financiamento, pesquisadores, aí alunos que não sabem muito bem como escrever com qualidade, como produzir conteúdos originais, vamos dizer assim, produzir ciência nova, sem ser a ciência que está repetida, né, que já está posta aí. Particularmente, tenho me dedicado muito ao estudo das metodologias ativas no ensino e na formação dos psicólogos, porque eu acredito que é esse o caminho. É o aluno, que é isso que você traz, é o próprio aluno ser capaz de identificar o seu potencial para aprender a ser psicólogo e aprender a identificar o potencial do outro também, que é o seu futuro cliente, né? Então, alunos não podem ser meros ouvintes e repetidores de conhecimentos que já estão prontos e postos. Que mais, que mais? Tanto na graduação como na pós-graduação também, acho que a gente tem um outro desafio, que é sair desse papel, dessa psicologia individualista. Que bom que você traz o Vygotsky, que o Vygotsky é exatamente o psicossocial, né? Exatamente essa contraposição a uma psicologia classificatória, diagnosticatória, né? Que se preocupa com os rótulos, colocar as pessoas em caixas a partir dos rótulos. E isso a gente não pode mais aceitar esse tipo de psicologia, porque a gente não pode rotular as pessoas antes de dissecar um ser humano. Você não pode
colocar uma etiqueta de rótulo nele antes de conhecer qual é a experiência dele, qual é o potencial dele de se modificar, né? E etc. O que mais? Deixa eu ver E aqui. mesmo assim, né, Karen, os rótulos, eles acabam indo, sendo contrários a essa ideia do desenvolvimento. Porque se a Exato. pessoa está em desenvolvimento, quer dizer, não tem como você simplesmente colocar o rótulo, porque é Fechar. um processo em que tudo pode ser transformado. E a psicologia tem que apostar no desenvolvimento da pessoa. Exatamente. Eu me lembro do seu trabalho, né, Karen? Um dos trabalhos que você fez no sistema prisional, não foi? Foi. Então, só para lembrar isso rapidinho, mas olha só, se a gente não acredita no desenvolvimento, no estudo, aprende essas teorias, compreende tudo isso, e simplesmente se atém a diagnósticos como algo fixo e imutável, é muito arriscado, não é? Muito. Quer dizer, e aí vai contra tudo isso que você viu aí da profissão, né? Dos princípios, né, que regulamentam a profissão. Então, perfeito. Eu acho que não podemos mais admitir isso, né? Seja para quem for, né? Para quem for. Que a gente tem Eu que particularmente, compreender as possibilidades que a pessoa tem e de desenvolvimento. eu sou uma psicóloga que tem uma certa aversão aos diagnósticos. Eu tenho muitas críticas ao diagnóstico, porque o diagnóstico enquadra as pessoas e não dá brechas para a subjetividade e para o desenvolvimento. Exato. E eu venho falando disso há muito tempo, né, Karen? Você sabe disso. Há quantos anos? Só que todo pensamento novo encontra muita resistência do hegemônico. E você sabe dos professores, do professor Fernando Gonzalez, até deixa eu aproveitar que vai ser lançado o site dele, agora relançado o site, e nós faremos o lançamento de um livro, agora que tem até um capítulo que eu escrevi com um jurista, que escreveu outro livro comigo, que é professor da Universidade Federal de Que Goiás, não é? maravilha. E como que a gente questiona tudo isso, não só a partir do Vygotsky ou do Gonzalez Rey, mas do próprio Moreno, porque o Sim. Moreno fez uma aliança com o desenvolvimento, com a saúde da pessoa, não é? Sim. E apostou nisso a partir das relações humanas. Como é que as relações podem nos ajudar a compreender o que é a vida, né? O que são as pessoas e a darmos conta de ultrapassar, eu não vou usar a palavra superar, não, ultrapassar os nossos desafios como pessoa de enfrentamento de diversas situações, não é? Difíceis. Maravilhoso. Maravilhoso. E aí, nesse sentido, olhar para o psicólogo em formação também como uma pessoa que também tem histórias, que também tem dramas, que também tem questões. Eu me lembro de uma vez, Vanúzia, que eu fui dar aula no curso de pós-graduação sobre violência sexual contra crianças e adolescentes. E uma colega nossa chorava copiosamente e aí ela se manifestou que isso tinha acontecido com a irmã dela e trouxe essa história da irmã. Ela mobilizou a turma inteira realmente ali vivenciando aquele drama familiar, aquela história, e eu tive que fazer uma intervenção quase que terapêutica de grupo para poder continuar aquela nossa aula ali, porque ela realmente várias pessoas ficaram mobilizadas e choraram e
foram, abraçaram ela. Então, assim, nós psicólogos também temos as nossas questões, né? É Uhum. que essa isenção do psicólogo que a gente sempre aprendeu que tem que ser, né? Muitas vezes ela não é, porque nós somos seres humanos também, temos nossos problemas, mas a graciosidade da psicologia, vamos dizer assim, eu nem sei se existe esse nome que eu inventei aqui É agora. um nome interessante, é uma palavra interessante. O lindo, acho que é você sair desse lugar, você aprender a sair desse lugar de dor pessoal para olhar para o outro e olhar para a dor do outro e cuidar da dor do outro, mas cuidar da sua nos seus momentos também, né? Claro, claro, com Você trouxe certeza. também nessa fala, Vanusa, a questão do vínculo. Eu tinha anotado aqui que realmente nesse modelo de não diagnóstico, uma das coisas mais importantes que a gente pode ter e oferecer para os nossos clientes, né, e nossos pacientes, seja lá como se quer dizer, é o vínculo. Vínculo do eu estou aqui com você, eu me interesso pela sua história, pelo seu desenvolvimento, pela sua vida, eu quero entender quem é você. É o Então, nosso teoria, interesse, né? Interesse, nosso sim, compromisso, né? sim. Eu digo assim, teoria, técnica e ética, sim, mas vínculo, sim, também. Vínculo essencial. Sim, sim. Eu sonho com uma formação em psicologia que se centre na perspectiva muito mais preventiva em saúde mental e de promoção à saúde mental do que meramente curativa. Sonho com uma formação em psicologia que incentive os psicólogos a participarem dos conselhos de psicologia Ó, para uhum, que eles possam ajudar a contribuir não, contribuir para ver a psicologia que eles tanto querem ter, né? E por uhum. fim, na minha fala, já nas minhas considerações finais, depois eu vou deixar você fazer suas considerações, eu cito o Carl Jung, Carl Gustav Jung, um dos teóricos importantíssimos para a psicologia, quando ele fala a famosa frase, aspas, conheça todas as teorias e domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Então é por aí. Aí, Vanúzia, Uhum. vou passar para você fazer suas considerações. Infelizmente, nós já estamos terminando, o que é bom termina rápido demais. Olha, eu agradeço muito a oportunidade. Eu gosto muito de falar sobre formação, de me envolver com isso, né? Que é a minha vida, né? É uma grande parte da minha vida. Eu passei trabalhando na educação. E quando eu falo disso, eu falo também do meu trabalho no consultório, não é? Com as pessoas, já tem gerações, né? Já acho que já é a segunda geração, porque eu fui uma das primeiras psicoterapeutas de criança aqui da região. Então, assim, e isso eu me sinto super realizada com isso, sabe? E isso veio da minha mãe, porque minha mãe foi educadora há 65 anos. Ela custou a falar, não, eu não vou mais. E ainda me falou depois, falou assim, Vanusa, eu não deveria ter parado. E eu aprendi com ela, isso me motivou, né, me fez assim, entender a importância desse lugar que a gente tem, né, na sociedade. Então, muito obrigada, Karen, e muito obrigada a todos que vieram aqui, que estiveram conosco, né, neste momento tão importante, eu acho. Continue com as suas lives aí, né, entre psicólogos, porque os jovens precisam ouvir isso. Estou firme aqui nesse projeto, Vanusa, esse é um projeto antigo que eu tinha, eu acho que a pandemia veio acelerar, né? Eu ainda
Assim, sou muito apaixonada por tudo e quero continuar apaixonada por tudo. E o pessoal que vem aqui, gente, eu acho maravilhoso. São essas pessoas que ficam tietando aqui, mandando coraçãozinho, beijos e participando sempre. E nós estaremos sempre aqui continuando para o Isso, fortalecimento da Karen. nossa ciência e profissão. Muito bem, como a gente lá no IEP, né, no Instituto de Educação. Eu acho que é a contribuição que a gente pode oferecer, principalmente agora nesse momento de pandemia, né? Pode usar o tempo para falar do Instituto, Vanusa. Você está com cursos lá? Como é que você está lá? Então, nós vamos oferecer um curso agora é um curso rápido de psicologia escolar educacional, né? Porque nós já trabalhamos com 4 turmas, sério, no passado, e está muito envolvido também com a nossa experiência nesse curso. E um curso de psicoterapia e terapia familiar, tentando trazer um pouco da abordagem cultural histórica agora para inovar, né, que é algo que nós estamos estudando há 20 anos, com o Maravilha. professor Fernando Gonzalez, com o nosso grupo lá da Ampep, e que a gente trabalha já com isso, né, mas também sem deixar a visão do Moreno, a visão não, a posição teórica aí do Moreno. Então, eu agradeço poder falar disso, porque são cursos que eu acho que ajudam na educação continuada, né? Obrigada, Muito. cara. Muito Eu sou obrigada. uma ex-aluna do Instituto, formada em É terapia de mesmo, família é e casais. verdade, Eu fiz é a minha verdade. pós-graduação lá. Sou Aham. muito agradecida a você, ao Instituto, Ana Maria Zampieri, que você trazia como professora. Isso, Ana Maria, nossa eterna professora, que está fazendo agora um curso sobre sexualidade, tá? Que é um desses cursos mais rápidos também. Então, assim, como diz o nosso presidente do conselho, o Adson, e vamos que vamos. Vamos, Vamos que vamos, né? exatamente. Manúzia, muito obrigada pela sua presença aqui hoje, tá? Eu só tenho gratidão pelas suas palavras. Eu tenho certeza que as pessoas que estão aqui, firmes, do começo ao fim, também adoraram você, suas palavras e tudo que foi falado aqui, tá? Muito obrigada a todos de coração, tá, gente? Muito Eu que obrigada agradeço. mesmo. Tá bom. Até, Obrigada. foi Até a ótimo ter te próxima. encontrado aí, tá? E a todo mundo. Qualquer coisa, aí a gente se vê lá no qual que é o Instagram do IEP? É IEP Terapia, emendado, IEP Terapia. IEP Terapia É, só. só, IEP Ok, Terapia, ok. ok? Pronto. Muito obrigada, viu, Karen? Tá bom. Eu que agradeço. E seja muito feliz aí no seu trabalho, tá? Obrigada. Obrigada, Vanúcia. Eu que agradeço, viu? Nada. Tchau, Tchau. 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 Tchau.